Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Levítico 2. A partir do versículo 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O, o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassados com azeite e obreiras asmas untadas com azeite. Versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Versículo 13. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Vamos ler João, capítulo 10, versículo 35. João, capítulo 10, versículo 35. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Aqui é o Senhor Jesus falando. A Escritura é infalível. Quando o Senhor está falando que a Escritura é infalível, ele não está se referindo especificamente aos evangelhos, às cartas e Apocalipse. Ele está se referindo ao que nós conhecemos hoje como o Velho Testamento ou Antigo Testamento. Ele está dizendo, as Escrituras é infalível. O Senhor Jesus está falando, as Escrituras é infalível. Agora vamos abrir Hebreus, capítulo 8. Versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Quem é que ministra? O sacerdote. O que eles ministram? As ofertas. O que são essas ofertas? São figuras e sombra das coisas celestes. Irmãos, o que me impressiona, às vezes, quando eu leio o Novo Testamento, é perceber a convicção e a plena certeza de fé
dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de Tiago, que escreveu aquelas cartas. Eu vejo assim uma certeza, uma segurança tão grande daqueles irmãos que escreveram os evangelhos e as cartas. Por que eles tinham tanta segurança e tanta certeza? Primeiro, por causa da revelação que eles tiveram na pessoa de Cristo. Segundo, porque essa revelação foi confirmada pela palavra de Deus. Tudo aquilo que eles estavam vendo na pessoa do Senhor Jesus era conferido na palavra de Deus, no Velho Testamento, e era confirmado através dessas palavras as profecias acerca do Messias. Então, eles tinham uma plena certeza de fé no que eles estavam vendo, porque aquilo dizia respeito à esperança, à promessa de Deus nas Escrituras. Então, com base nisso, eu gostaria de voltar agora lá no Levítico para compartilhar um pouquinho o meu sentimento com relação a essa oferta de manjares. Apesar de nós estarmos no Velho Testamento, essa oferta de manjares é uma sombra, é uma figura do que é celestial. E o que é celestial para nós hoje? É a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é celestial. É essa pessoa maravilhosa. Então, vamos voltar lá no livro de Levítico. Levítico, capítulo 2. Como nós vimos algumas semanas atrás, eu compartilhei com os irmãos sobre a oferta do holocausto. Aquela oferta de holocausto era a primeira com relação a Deus. Primeiro holocausto, depois oferta de manjares, depois oferta pacífica, oferta pelo pecado e a oferta pelas transgressões. Todas essas ofertas, elas se cumpriram na pessoa do nosso Senhor Jesus, e elas começam de Deus para o homem. Quando é do homem para Deus, aí nós começamos pela oferta pelas transgressões, pela oferta do pecado, pela oferta pacífica, pela oferta de manjares até o holocausto. Agora, com relação a Deus, ela começa lá do holocausto. E nós vemos que essa oferta de holocausto, ela era uma oferta voluntária. Assim também como a oferta de manjares e a oferta pacífica são ofertas voluntárias. As ofertas compulsórias são oferta pela transgressão e a oferta pelo pecado. Ou seja, elas são obrigatórias. A pessoa que quisesse chegar a Deus, ele se reconhecia como pecador, e como pecador ele tinha que oferecer oferta pelo seu pecado e pela sua transgressão. Então, era compulsório, era obrigatório. Mas a oferta de manjares, pacífica, holocausto, era oferta voluntária. A única oferta que não tinha derramamento de sangue era a oferta de manjares. As ofertas de holocausto, pacífica, de pecado e de transgressão, tinha derramamento de sangue. Elas nos falam a respeito da morte do Senhor Jesus e falam acerca da expiação. A oferta de manjares, ela não tem sangue. Então, mas ela, da mesma maneira como as outras, elas nos falam a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Mas qual é o aspecto dessa oferta que nos diz respeito à sua pessoa? A sua vida. É o viver, a vida, o viver, o andar, o se relacionar, o tempo que o Senhor Jesus passou aqui na terra. Então, essa oferta de manjares é uma oferta que diz respeito à vida, à pessoa, ao viver humano do Senhor Jesus aqui na terra. Só por curiosidade, irmãos, é interessante que lá no livro de Lucas, quando fala que Maria está para dar à luz a Jesus e no caminho ela não achou lugar de hospedagem, ela foi para um lugar onde cuidava de carneiros, e ali ela teve aquele menino, e aquele menino foi enrolado nos panos e colocado numa manjedoura.
Essa palavrinha manjedoura nos lembra alguma coisa? Essa palavra manjedoura tem a mesma raiz de manjares. Ou seja, ali no livro de Lucas, o que nós vemos é a história do Filho do Homem. O livro de Lucas mostra-nos principalmente a respeito da pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus como Filho do Homem. Ele nos mostra essa pessoa maravilhosa. E logo no início ele vai mostrando ali aquela manjedoura. Aquele nosso Senhor, ele foi colocado ali na manjedoura. Manjedoura é um lugar onde os animais se alimentavam. Era onde era servido manjar para os animais. E ali nós tínhamos o nosso Senhor Jesus. Irmãos, se nós prestarmos a atenção a essa descrição da oferta de manjares, a princípio, nós vamos ter alguma dificuldade de perceber o que essa oferta tem a ver com a pessoa do nosso Senhor. O que ela tem a ver para mostrar a pessoa do Senhor Jesus. Eu não vou ler os versículos, vamos ler. Aqui no capítulo 2, diz que essa oferta de manjares era de flor de farinha. Flor de farinha. A flor de farinha era um produto do trigo, que era moído e peneirado. Então, da melhor farinha, da farinha de melhor qualidade, ela era oferecida como farinha mesmo, como bolos. Certa feita, lá em João, capítulo 12, se não me engano, versículo 24, o Senhor Jesus se nos apresentou como o grão de trigo. Ele dizia, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele se apresentou como um grão de trigo. Essa flor de farinha, ela era oferecida juntamente com azeite. E esse azeite, ele tinha que ser misturado na farinha e depois de fazer um bolo, fazer uma obreira, aquela obreira era untada. O que isso nos lembra? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse azeite que se misturava na farinha, esse azeite diz respeito à pessoa do Espírito Santo. A realidade dessa figura que nós temos aqui em Levítico 2 começa a ser desvendada ali no nascimento de Jesus, na geração da pessoa de Jesus dentro do ventre de Maria, que foi realizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que gerou aquele ente dentro de Maria. Então, quando nós vemos que a farinha tinha que ser misturada com azeite, a farinha diz respeito à humanidade do Senhor Jesus. E o azeite diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Ali no ventre de Maria estava sendo gerado um ente santo. Ele era homem e era Deus. Era homem, Deus.
era aquela farinha de trigo misturada com azeite. Lá no versículo 4, fala que versículo 4 de Levítico 2 diz que tinha aquela porção de farinha, aquele bolo tinha que ser untado com azeite. Vamos ver lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Pousou sobre ele, vindo sobre ele. Ele já tinha sido misturado com azeite. Agora o Espírito Santo veio sobre ele, untando, ungindo, capacitando. Então, essa figura da oferta de manjares, começa a ser aberta. Nós temos a farinha de trigo misturada com azeite, e agora, no batismo de Jesus ali, através de João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele, e o unge, e o unta, e o capacita. Aquele homem foi capacitado pelo poder do Espírito Santo para exercer o seu ministério entre nós. Irmãos, tem mais coisa. Essa oferta tinha que ser oferecido com incenso. O incenso era uma especiaria que era queimada, e quando ela era queimada, aquilo subia como cheiro agradável ao Senhor. Essa oferta tinha que ser oferecida com incenso. E no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Graças, porém, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Graças, porém, damos a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Aquele incenso era o bom perfume de Cristo. Que perfume é esse, irmãos? Essa humanidade elevada. Esse ser humano perfeito, que agradou totalmente o Pai. Esse homem perfeito, ele se fez homem, se identificou conosco, se compadeceu de nós. É o nosso sumo sacerdote. É aquele que nós podemos nos achegar, e ele se compadece de nós. Nós somos pecadores, como nós temos orado nesta manhã. Muitas vezes nós não somos muito simpáticos. A gente não vai com a cara de fulano, nem com Beltrano. Não tive uma boa impressão. O Senhor Jesus não tinha isso. Eu podia ser uma pessoa não muito simpática, mas o Senhor foi simpático para comigo. O Senhor foi simpático para qualquer um. Ele foi simpático até para o leproso. O leproso, todo mundo fugia dele, não queria nem estar perto. Ele era mal cheiroso, sujo, cheio de feridas. E o leproso falou: se queres, podes curar-me. Jesus falou: quero. E não somente quero, mas tocou nele. Aquela mulher sírio-fenícia,
que ficava ali, Senhor, socorre a minha filha. E Jesus pôde se compadecer dela por causa da fé dela. Jesus, como ele é compassivo, como ele é simpático. Ele não é antipático. Ele tem uma simpatia pelo ser humano muito grande. Por isso ele pode ser o nosso sumo sacerdote. É muito bom, irmãos, ter um sumo sacerdote como esse, que se compadece, que se identifica, ao ponto de se tornar homem como nós. E passar pelos sofrimentos que a gente passa. Até pelo sofrimento da morte, ele passou. Aquele que chorava com Marta e Maria, ao ver a tristeza delas, por causa do seu irmão que estava morto. Esse é o nosso sumo sacerdote. Aquele que foi incapaz de ter uma palavra dura para com Pedro, quando Pedro negou, mas apenas com um olhar, ele conquistou o coração de Pedro. E Pedro chorou amargamente. Nem mesmo por Judas ele teve palavra dura. Essa é a nossa oferta de manjares. E ela também deveria ser misturada com sal. Antigamente não existia geladeira. Eles temperavam a carne com sal, porque o sal preservava. Ele não deixava apodrecer, não deixava corromper. O nosso Senhor é esse que tem sal. Ele não se corrompe, ele não envelhece, ele não estraga, ele é sempre novo. Por isso nós temos o sal da aliança. Mas não podia ter fermento, nem mesmo mel, porque o mel estraga, o fermento estraga. Então esse é a pessoa que nós nos lembramos dela nesta manhã. É aquele grão de trigo que caiu na terra, morreu e gerou muito fruto. E ele foi moído pelas nossas transgressões. E foi transformado num pão. E hoje nós somos um único pão. E hoje nós comemos desse pão, que é a pessoa do Senhor. E esse pão deveria ser comido e desfrutado pela casa de Arão. Era a porção dos sacerdotes da casa de Arão. Quem são os sacerdotes hoje? O Senhor nos fez sacerdotes. Nós temos direito de participar dessa oferta de manjares. No Velho Testamento era figura. Quem podia participar dela era parte dela era queimada no altar e parte dela era para os sacerdotes. Oferta de manjares diz respeito à gratidão, alegria. Então, hoje é com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria. Nós, como sacerdotes de Deus, podemos participar, apreciar dessa oferta de manjares, que é o nosso próprio Senhor, com segurança e fé. Como eu falei, a palavra de Deus ela é infalível. E os nossos irmãos escreveram as cartas baseado na escritura do Antigo Testamento. E essa escritura chegou até nós hoje não como sombra, não como figura, mas como realidade. Nosso Senhor Jesus, ele é a realidade.
Ele é a realidade dessa oferta. E nós temos esse desfrute através da pessoa do Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, hoje, com alegria no nosso coração, lembrando desse homem perfeito, compassivo, justo, cheio de glória, que foi dado a nós como pão. Ele é o nosso pão da vida. Vamos, com alegria e com gratidão, vamos participar desses elementos. Agradecemos pelo sangue, né? Não somente pelo pão, mas pelo sangue que foi derramado e que nos qualifica a participar desse pão. Com alegria e com gratidão, vamos participar. Nós só recomendamos aqueles que ainda não conhecem, não tiveram uma experiência, não receberam o Senhor Jesus nos seus corações, para que não participem desses elementos. Mas você que já teve essa experiência e tem uma comunhão com o Senhor, desfrute intensamente desses elementos, não apenas como elemento, como figura, mas como realidade. O Senhor Jesus é a nosso manjar nesta manhã. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é a realidade da oferta de manjares. O Senhor é aquela fina flor de farinha misturada, untada com azeite, com sal e com incenso, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a realidade dessas ofertas. Nós somos os privilegiados. Podemos desfrutar de toda essa realidade. Não é mais sombra, Senhor. Não é mais figura, Senhor. Mas é a realidade. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor desceu do céu. Foi gerado, Senhor, ali no ventre de Maria. Nasceu como menino, Senhor. Cresceu, Senhor, como jovem, como homem, e cumpriu o seu ministério aqui na terra. Morreu pelos nossos pecados, ascendeu aos céus. Como homem, Senhor, o Senhor está sentado à destra de Deus. Como homem, Senhor, o Senhor voltará dos céus. Todos os nossos olhos o verão, esse homem cheio de glória. Nós te louvamos, Senhor. Nós te apreciamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és verdadeiro alimento para nós. Tu és verdadeira comida para nós. Tu és o nosso pão da vida, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te rendemos graças pelo seu sangue derramado. Senhor Jesus, por tão grande salvação, pela reconciliação, pela regeneração. Senhor, pela justificação, por tudo, Senhor. Nós te louvamos e nós te rendemos graças. No teu nome precioso. Amém. Gostaria de repartir com os irmãos essa oportunidade, uma alegria muito grande, irmãos que aparecem hoje, que continuem aparecendo. Bom ver você, Glaucio. Sei da sua luta, irmã, mas que bom que você está aí, né? São os gatos, os irmãos que nos visitam, e todos são muito bem-vindos. É um momento que a gente tem de alegria. Esperei um pouquinho para ver se vinha alguém. Então eu vim. Ao vir lá na conferência, irmãos, o que ficou mexendo comigo, das coisas que eu vi, me chamou a atenção de um e de outro irmão que falou, que compartilhou, me chamou muita atenção é que Deus diz aos seus servos aquilo que ele está para fazer. Ah, tá. Eu fico controlando minha voz para não falar alto, agora eu falar alto. Muito bem. Mas, olha que tem 2 lugares aqui, ó. Tem 3 lugares? Tem não. Como é o lugar lá?
Muito bem. Então, que Deus diz aos seus servos aquilo que ele está para fazer. Ele comunica aos seus servos. Vamos pegar alguns versículos e caminhar nesses versículos. Primeiro, dele, o Senhor com Noé. Lembra? Gênesis capítulo 6. Eu vou pedir um verso direto, verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que farei perecer juntamente com a terra. Aí o Senhor dá instruções para Noé. Faz uma arca. Faz uma arca. Caminhando um pouco mais, Deus também diz a Abraão aquilo que está para fazer. É até interessante que veio trazer uma notícia para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, e estava complicado porque ele já estava velho, não tinha filho. E sua esposa também. A notícia que eles trazem para Abraão é boa para ele, porque ele estava preocupado, ele não tinha herdeiro. E Deus havia prometido para ele que seria pai de uma grande nação. Como é isso? Né? Então, agora, em Gênesis 18, eu vou pegar alguns versos. Eles estão lá visitando, Abraão os recebe, né? Prepara alimento para eles. Eles têm aquele momento de comunhão, tá no cavalo de banco. Então, o Senhor havia vindo também, e dá aquela notícia, mas também para resolver, dar fim a Sodoma e Gomorra. E naquela conversa o Senhor diz assim, verso 17, capítulo 18, então o Senhor falou consigo mesmo, interessante, uma versão que eu entendo. Então o Senhor falou consigo mesmo. Ocultarei a Abraão o que planejo realizar? Abraão será pai de uma grande e poderosa nação. Por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservar-se o caminho do Senhor, praticando o que é justo, direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Irmão, será que o Senhor vai ocultar de nós? Há um outro trecho ainda, no Velho Testamento, Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, verso 7. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, profetas. Mas a palavra servo aqui, escravos. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar aos seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. É interessante que ele fala de leão antes, fala depois, eu achei interessante. Se o leão ruge, quem não temerá? Verso 8. O Senhor soberano falou, quem não profetizará? O Rodrigo comentou, né? A onça morta não tem problema. Se o leão está rugindo atrás de uma jaula, você ouve, não liga não. Mas se ele rugir a poucos metros de você, como é que fica?
Você tem como discutir? Era lá ou coisa assim? Irmãos, o Senhor fala para nós de uma maneira soberana, de uma maneira real. A questão é o que ouvimos muito lá com respeito ao Apocalipse. Vamos lá. Senhor, colocamos esse tempo diante do Senhor. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de lembrarmos do Senhor. E agora, com a tua palavra aberta, queremos que o Senhor fale no nosso coração. Que o Senhor dá-nos bons ouvidos. Faz-nos atentos àquilo que o Senhor quer revelar para cada um de nós. Guarda-nos a nós mesmos e ganha a nossa atenção. É o que te pedimos com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. No seu sermão, dos 5 sermões que o Senhor tem no Evangelho de Mateus, né, no seu sermão profético, que foi falado lá também, o Senhor, capítulo 24, verso 25, até fácil de guardar, de Mateus, o Senhor usa essa expressão, vede que vou-lo tenho predito. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Lembro do irmão Cristo quando falava da destruição de Jerusalém, aconteceu no ano 70, né? E Lucas fala assim, a profecia que o Senhor havia feito, e está nesse contexto aí, quando o discípulo faz uma pergunta muito boa para o Senhor, os irmãos se lembram, capítulo 4 de Mateus, né? Eles perguntam para o Senhor, porque eles mostraram o tempo para o Senhor. Oh, que construção, hein? Coisa toda que Herodes havia embelezado. O Senhor está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui deixou ele intrigado. E agora eles perguntam, Senhor, como é que é isso? Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Isso é uma pergunta muito preciosa para o Senhor. Eu gosto e aprecio ver que pergunta bem feita. É o Senhor que vai falar para eles. Irmãos, para o seu servo o Senhor fala. Lembra? Aqueles fariseus, eles também perguntaram ao Senhor. E o Senhor nos diz, para vocês, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Para o que não crê, o Senhor não revela nada. Mas para os que creem, Ele revela. Ele fala, Ele tem prazer de falar. Como um pai ou filho, instruindo. Por isso, irmão, a oportunidade que temos de cada manhã, domingo, estarmos aqui, é precioso. Para que juntos aprendamos do Senhor. Então, o Senhor diz para ele, quando vi Jerusalém sitiada, está em Lucas 21, Jerusalém sitiada de exército, saber que está próximo à sua devastação. Aqueles que estiverem na cidade, fujam. Cai fora. Irmão, será que o Senhor não tem avisado e avisado para nós? E como eu estou? Vede, olhe, repare. Isso é imperativo. Tenho predito. O Senhor tem dito para nós antes do acontecimento, antes que aconteça. Eu não sei, eu não tenho acompanhado notícias assim, mas mesmo assim chega a notícia para mim. Mas como isso nos deprime as notícias que tem vindo? Aí eu leio a Bíblia, o que a Bíblia diz? Os últimos dias seriam dias difíceis. Mas aonde está a minha e a sua esperança? Em quem esperamos? No mundo melhor? Esquece. Marcos diz também, dessa mesma expressão, Marcos 13, 23, o Senhor diz lá, eis, estáis vós de sobreaviso de tudo que vos tenho predito. Ficar de sobreaviso e ficar atento. O grande problema, irmão, que muitas vezes nós não somos atenciosos. Às vezes a pessoa está falando, mas a cabeça está lá em outro lugar. Não está ali. Isso nós precisamos estar atentos com as palavras do Senhor. E observarmos cuidadosamente. Estar de sobreaviso é discernir mentalmente, observar, perceber, descobrir, entender. Opa, está acontecendo isso. Como é que eu estou?
né? Algo que precisamos considerar com cuidado, com muito cuidado, né? Se caminharmos pela Bíblia, há tantas advertências para a gente, né, de como devemos estar. Lembra das palavras lá de Apocalipse, 7 vezes repetido, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, né? E a gente fica sabendo, mas que é isso, que é o vencedor e assim por diante. Irmão, o vencedor é aquele que sabe ouvir. Esse é o vencedor. Aquilo que você tem ouvido, em realidade, viver. Em outras palavras, né? Ouvimos também, o Senhor está no meio do candelabro, procurando Ele mesmo. Como é que é isso? Como é que você entende isso? O Senhor está andando, procurando Ele mesmo? Como é isso? Como é que é isso? Irmãos, se você e eu não tivermos as marcas de Cristo em nós, está complicado. É isso que está procurando. Ele em nós. O que Ele é? Lembra que da última vez que compartilhamos, o que é? O Senhor fez aprender de mim, que sou o quê? Não ouvi. Você olha para você, existe mansidão em mim, em cada um de nós? Naturalmente, não. Mas se ele falou aprender de mim, tá bom. Senhor, eu te suplico, eu preciso ser. É isso que o Senhor está procurando? Paulo nos adverte tanto, irmão, nas suas cartas. Primeiro, ele faz uma exortação à unidade. Devemos ser um. Vê lá em Coríntios 1, logo em seguida, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais inteiramente unidos, tendo a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Rogo-vos, é o que Paulo está dizendo na sua carta. Esforça, irmão, para satisfazer, né, não a sua vontade, que é de orgulho, altivez, não, mas a dele. E não somente isso, encoraje os outros, exortando com amor. Não é exortando de cima para baixo, não, mas vai no nível daquele irmão que for, para exortá-los. É fácil, quando eu estou bem, apontar para o outro. Mas que haja esse coração, né? Numa boa disposição mental, do mesmo parecer. E isso as coisas acontecem, sabe por quê, irmão? Falta de humildade. Se eu não tenho, acabou. Eu agrido, eu machuco. O Senhor não era assim. Ouvimos o irmão falando como que era o Senhor, né? Das suas atitudes com mesmo aqueles com os quais não gostavam do Senhor. Sempre me lembro eles testando o Senhor, né? E chega para poder testar o Senhor com perguntas para o Senhor, e o Senhor responde. Eu fico assim, admirado. Se eu sei que a pessoa não gosta de mim, vem me perguntar, eu quero virar as costas, eu quero ir embora. E o Senhor vai responder. Chega um grupo e qual é o melhor mandamento? Qual é o maior mandamento? Né? E o Senhor responde. É muito interessante a maneira pela qual o Senhor tratava aquelas pessoas que não gostavam dele. Eles criticavam o Senhor o tempo todo. Lembra-me, vocês devem lembrar. E eles criticam. João Batista vê que não comia e não bebia. Vocês criticavam, tem demônio. Vê o filho do homem que come e bebe, vocês já é um glutão e beberrão. O Senhor sempre foi equilibrado, irmãos. E eles o acusavam o tempo todo. E quando ia diante do Senhor, com certeza ele ouvia. Ele tinha paciência, né? Coríntios ainda, 2:16 diz lá, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir. E aí ele diz assim, se quer, nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que ele procura.
O que tem ocupado a minha mente? Os meus sentimentos, os meus sentidos. O que tem ocupado? Né? O que realmente há em mim? Essas faculdades de pensar. Será que os meus pensamentos são bons? São adequados a respeito dos irmãos? Ou eu sou cheio de críticas? Não vai, o Senhor não vai encontrar em mim um pensamento dessa maneira. Vocês estão me entendendo, irmão? Se há em mim esses pensamentos, onde está o Senhor? Quando abrimos Apocalipse, logo no início, e foi tão falado, que é um livro de conclusão, né? E ele diz lá, primeiro capítulo, sempre me chamou a atenção, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. 2 vezes a palavra servo, escravo. A revelação é dada aos servos. A revelação é tornar descoberto, tirar, simplesmente descobrir aquilo que está oculto. Tornar-se claro. Né? Aqueles que são servos de fato, aqueles cujo o serviço é aceito por Cristo. E que pode avançar, e que deve avançar nesse servir ao Senhor. São aqueles que procuram e se dedicam, como o Senhor se dedicou, né, ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. Esse sim é o que o Senhor nos chama a atenção, o que o Senhor quer encontrar no nosso meio, no meio dos seus filhos. Lembra, Senhor, da sua primeira, naquela parábola, né, do trigo, do joio do trigo, em Lucas, quando é falado dessa parábola, Lucas capítulo 8, vou pegar apenas no verso 15, diz assim, aqui caiu em boa terra, são os que tendo ouvido, a questão de ouvir, lembra lá em Apocalipse que fala de ouvir? Olha o Senhor falando, aqui caiu em boa terra, são os que tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Irmão, você tem retido a palavra? Depois de você ter ouvido? É um segredo. Ouvir é ouvir com atenção, é considerar aquilo que tem sido dito. Reter. Muito interessante. Com a ajuda do Rodrigo, colocou uma Bíblia aqui para mim que me ajuda muito a ir lá, alguns textos original. Essa palavra reter é como se amarrar. E lá, checar. E fala também até de um navio. Achei interessante o seu progresso, dirigir um navio no seu progresso. Aí eu pensei, se você sai de uma embarcação do navio e a orientação que você recebe, que é de você colocar em 30 graus e 2, não vou falar agora, 2, sei lá, minutos, mas você coloca 30 graus e 4 minutos. Você chega? Você chega? Esquece, não chega mesmo. Não chega no porto mesmo. Ah, mas foi um pouquinho, ou pouca coisa, é isso aí. Pequeno desvio. Irmão, que seriedade. Esse é o significado de reter. O que é que tem ocupado a minha mente? O que é que tem ocupado a sua mente? O que é que nós temos ouvido e dado a verdadeira atenção? Irmãos, um pequeno desvio. Lembro-me de uma experiência interessante que tive. Quando ainda trabalhava, tínhamos que ir em Lagoa Santa rápido. Eu, o comandante, pega o avião e vai lá. Chamou o major, lá vou eu com o major. E o avião, você sabe, eles têm 2 comandos.
O major aperta, viu, você sabe dirigir carro? Eu falei, sei. Então, toma aqui, você aperta esse pedal, vai para cá. Ele deu uma instrução ali na hora, estou eu lá no manche, e ele tá que escreve e lá volta. De repente, eu vi, eu falei, você está deixando o avião descer, viu? Segura aí que você tem que puxar. Mas se você puxar muito, ele faz isso, né? Você tem que ser controlado. E mostrou lá a bula, viu? Você aqui. Não, se começar a desviar daqui, você volta para cá. E faz assim. Era um manche assim. E lá vou eu. Pouco tempo. Que experiência, me marcou. Né? Quando estava para chegar, ele falou assim, agora deixa comigo que eu vou poder aterrissar. Chegamos. Mas eu digo, eu fiquei suado. E aperto. Né? Irmãos, a vida cristã, o nosso caminhar, tem sim as lutas, tem as dificuldades, sim. Mas nele, sua chegada é segura, é certa. Isso que nós temos que ter em mente. Quando nos é falado das igrejas lá do Apocalipse, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, é interessante que, ao final, é sempre idêntico, no finalzinho dessas cartas, mas você já observou que para essas três primeiras, o Senhor diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E depois diz assim, ao vencedor. Você observou? Para a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Você observou isso? Meus irmãos entendem que esse 7 aí é 3 mais 4. Por isso, olha o estado da última igreja. Ali em Apocalipse. E para cada uma o Senhor chama atenção de uma forma. Há uma chamada de atenção para cada uma delas. De uma forma, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito tem dito à igreja. Mas o Senhor fala antes. E depois você é o vencedor, daria o direito à árvore da vida, isso dizendo para a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha conhecimento, que testava, que era comum testar aqueles que apareciam. É comum, vamos ver se ele é mesmo que diz. E alguns eles acharam mentirosos. Em outras palavras, irmãos, conhecimento é bom, mas ele precisa estar arraigado algo que o Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 13. Isso vos mandou, que vos ameis uns aos outros. E quando Paulo nos fala lá em Coríntios 13 com respeito ao amor, irmãos, nós precisamos clamar no Senhor, porque nós não temos esse amor, mas ele tem. E Deus não só nega para os seus aqueles que nós pedimos. Como precisamos, irmãos? Pedir ao Senhor que realmente possamos amar uns aos outros. Vamos comentar disso um pouquinho para frente. Mas interessante, quando chegamos à igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, há uma inversão aí. Há o vencedor e depois quem tem ouvidos. Me passa a impressão que os que vão ter ouvidos, esses serão os vencedores. Dessa inversão que o Senhor faz. Ouvir, mas é a faculdade de perceber com a mente. Porque muitas mães já falam para o filho, chama atenção, adverte o filho e fala assim, falei para você, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Né? Irmãos, que não aconteça isso quando o Senhor falar ao seu coração. Essa faculdade de ouvir, de entender com a nossa mente. Ser vencedor, irmãos, é permanecer firme na fé, naquilo que o Senhor já tem te mostrado. É manter-se firmes, atenciosos, mesmo diante das adversidades, daquilo que o inimigo tem feito, principalmente nos nossos dias, de perseguições e assim por diante. Não se assuste, nossos filhos vão passar por lutas lá nos colégios pequenos que eu vejo aqui descendo. Misericórdia, temos que orar mesmo. Porque as escolas estão indo de mal a pior. Me perdoe os professores que estão aqui, mas infelizmente é o que está acontecendo. Aliás, aconteceu lá atrás, já passamos o aperto na época do roubo na escola. A diretora defendendo um homem com uma atitude totalmente contrária. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Portanto, irmãos, vencer nos dias de hoje
Ser vencedor, irmãos, é estar atento àquilo que o Senhor diz. Há muitas vozes por aí. Por isso, o Senhor, quando fala com você, você diz daquilo que tem ouvido a palavra, né? Ele, ó, na carta de Filadélfia, né? Aqueles que têm guardado o nome do Senhor e a sua palavra. Esse é o que importa. O Senhor busca a si mesmo no meio da igreja. E quando Ele busca, o que temos dele em nós? Isso que vai fazer diferença. Paulo, escrevendo aos Romanos, tanta coisa rica. Ele, então, também a Bíblia diz assim, as virtudes que devem ser recomendadas, virtudes recomendadas. Capítulo 12 de Romanos, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai ao mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Na oração, perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com o outro. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com aquilo que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, virtudes que devem ser cultivadas. Coisa que tem que estar na nossa mente buscar. Senhor, não temos nada disso, mas se o Senhor não nos der, como? Né? Como? Normalmente, irmãos, nós extravasamos daquilo que nós estamos cheios. Se alguém esbarrar com força nesse copo aqui, o que vai derramar? Hã? O que está dentro dele? Que vai derramar água. Se esbarra em você da maneira do esbarrão da vida, o que vai derramar? Você pode me dizer? Um veio pisa no seu carro. O que vai derramar? Isso que o Senhor busca. Se for das virtudes dele, lá na cruz, impressionou aquele ladrão. Por quê? Quando a pessoa era crucificada, ele soltava todo o seu ódio do Senhor, saiu doçura. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir o que pesa meu coração. Não torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Às vezes não depende, mas se depender, tende paz. Ainda Romanos capítulo 14, mais virtudes que devem ser guardadas por nós. Acolhei, porque essa é outra coisa que devemos caminhar muito centrada em nós. Acolhei que é débil na fé. Não por ir para discutir opiniões. Ah, irmãos, quantas situações contrárias têm acontecido no meio do povo de Deus. Há uns dias atrás foi um irmão que era pastor, é pastor, e eu respeito. Eu achei interessante que ele foi lá, sentou à mesa com a gente, então fizemos um lanche, e ele abriu o coração dele com a gente. E ele chorava, e muito. Não vou dizer o nome porque os irmãos conhecem, alguns irmãos não conhecem. Ele chorava e muito. E eu falei, Senhor, o que eu posso dar para esse irmão? A não ser abraçar e chorar com ele? De atitudes de irmãos com ele, onde ele reunia. Ele falou assim, viu, eu não sei o que eu faço agora. Eu falei assim, o meu Senhor sabe. E oramos e tal. Achei até interessante. E passou um tempo, eu falei, viu, estou junto com os irmãos, eu espero que o Senhor me guarde ali. Eu falei, que o Senhor te guarde. Mas graças a Deus ele não desistiu. Quantos pararam na caminhada por atitudes assim? Acolhi que é débil na fé.
Irmãos, isso é a minha visão. Você pode pensar ao contrário, não tem problema. Eu não vou ficar, não vou ficar bravo com você por causa disso, não. Pode até me ajudar. Mas, como criança, criança que quer agradar os seus pais e faz tudo ao contrário. Se aquele pai, aquela mãe, amor, ele vê o coração daquele pequeno em querer agradá-lo, não o que ele faz. Vocês entenderam? Não o que ele faz. Papai, deixa eu te ajudar? Ok. Vai sair alguma coisa para ele ajudar de fato? Mas ele quer ajudar, deixa. Irmão, será que Deus é diferente? Será que o Deus que servimos, que é todo de amor, que vê o seu coração, o seu desejo de servi-lo, de agradá-lo, mas você faz errado. E ele vira, não, como um de nós, não é assim. Não, irmãos, ele não faz isso. Ainda que nós venhamos a errar, ele nunca deixará de ser misericordioso para aqueles que querem agradá-lo. Oh, irmãos, acolhei o que é verbo na fé. Não para discutir. Lembro-me. Vaguinho está aqui, ó. Cadê Vaguinho? Ah, Vaguinho viu o pai. Ouviu, você podia visitar meu pai? Sim. Aí fui visitar. Fomos na casa deles lá, visitamos, tivemos uma conversa com ele. O retorno que eu tive foi bom conversar com esse moço com respeito às coisas do Senhor. Ele, diferente dos outros, foi assim, não, é a graça do Senhor. Estava eu, Raquel, Ruth, estava a família toda lá, e ele nos ouviu um bom tempo. Mais tarde, no hospital, o Aguinho falou, você está no hospital? Assim, fomos lá visitar no hospital, e a enfermeira falou assim, não pode falar que ele está ouvindo. Estava num tratamento intensivo. Lembro que falava para ele o Salmo 23, a enfermeira do lado. E o Senhor nos deu a graça de poder estar falando o Salmo 23 com ele e procurando conversar. E a enfermeira não pode falar que ele está entendendo. E quando você sai daquele lugar, ainda que a pessoa não tenha aquele retorno, mas você sai em paz. E a enfermeira vem me agradecer. Eu falei, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor ama pecador. Irmão, acolheu o que é débil na fé. Paulo nos dá esse conselho. Um crê que tudo pode comer. Mas o débil, acho que deve comer só legumes. É o que Paulo continuou falando aí. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue, porque Deus o acolheu. Quantas situações, porque eu penso de uma forma, outro pensa de outra forma, a gente critica e assim por diante. Lembro-me de um irmão que pensou e falou assim, Wilson, vão ter boa surpresa no céu. Nós estiver diante do Senhor. Por quê? Eu falei assim, uai, mas esse fulano aqui fulano. É esse mesmo. Né? Irmãos, há em você, há em mim, o amor, a alegria, a paz. Gosto da carta de Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Não tem motivo de alegrar, é esse mundo mesmo. Mas quantas vezes, quando nos vem, o Senhor nos faz lembrar de um cântico, é aqui que é a minha alegria, é Ele a minha alegria. Não as circunstâncias, não as situações, mas Ele é a minha alegria. Às vezes sou impulsionado até ligar para alguns irmãos, perturbo o telefone quando tenho um tempinho. Hoje mandei mensagem para alguns irmãos, falei, eu gostaria de estiver lá na reunião. Irmãos, amor, alegria e paz. Tem o Espírito? Tem isso. E são dádivas de Deus pelo Espírito. A longanimidade, a benignidade e bondade. Em nós, propriamente dito, não tem, mas Ele tem para nos dar. Né? A fidelidade, a mansidão, a domínio próprio. Irmãos, o Senhor levanta circunstâncias para nos levar a esse ponto. E como levanta? O que tem ocupado a nossa mente, irmãos? O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado é o que é verdadeiro, é o que é respeitável, é o que é puro, é o que é justo, é o que é amável. Amém. Essas coisas ocupam, mas se for o contrário,
que o senhor vai encontrar? Não conheço. Não faz parte do Senhor, né? Mas virtudes que devem ser cultivadas, Colossenses nos chama atenção, Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses, como nos chama atenção? Há muitas coisas ali, eu peguei algumas só. Colossenses 3:12. E a gente tem que, isso eu digo para mim em primeiro lugar, irmãos, temos que tomar conhecimento e posse pela fé e caminharmos nessa direção do que está escrito é para nós, né? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós não temos naturalmente essas coisas, mas devemos buscar. Ele tem. E o Senhor não é, que no ditado, o pão duro. Ele dá àqueles que o pedem. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Há um caso sério, a questão de perdão. Lembro de uma senhora católica, lá no trabalho, e ela vinha comigo, falei, com a pessoa, não perdoa, não sei o quê, não sei o quê. Falei, você lembra? Eu sabia que ela era católica. Do que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Ah, lembro. Você pode orar? Ela foi falando. Do jeito dela lá, né? Aí foi, mas perdoar como? Da maneira que tem que perdoar. Você não perdoa, como é que Deus vai te perdoar? Você botou uma barreira aí para você. Ah, pois é. Sempre lembro de crianças. Já falei isso aqui. Criança é uma coisa fantástica nesse mundo. Por isso o Senhor falou assim, se você se tornar como criança, não pode ver o reino. Porque as crianças já estão lá. Lembro-me claramente, lá na fazenda do Pedro, o Daniel chegou bravo, com a cara fechada. Vovô, oi, não sou mais amigo do Miguel. Miguel, filho da Marcele e do Rafael, que já estiveram aqui conosco. Está lá nos Estados Unidos. Não sou mais amigo do Miguel. Não gosto dele, não sou mais amigo dele. E ficou emburrado no tempo lá perto de mim. Não demorou nem um minuto e veio o Miguel. Daniel, eu não sei o que, falou lá e pulou do meu colo e foi embora. Acabou. Ô, irmãos, dois grandalhões rusgam e fica aquela coceira. Misericórdia. Perdoai-vos mutuamente. Ó, Senhor, me dá um coração perdoador. Eu fui perdoado. Né? Criticamos às vezes, né? A criança fazendo isso, fazendo aquilo. Olha para você. Deus está falando assim, está bravo com a criança. Eu falei, olha quando você era criança, como você era. Foi lá no caso do Rodrigo, nós comentamos isso. No aniversário da Esther. Quando era criança, como é que você era? Como é que era a sua atitude? Agora você quer dar bronca no menino que está fazendo certas coisas. Normalmente os filhos refletem os pais. É normal. Está fazendo a dele lá, você vê, esse menino é, mas você era assim lá atrás. Portanto, irmãos, perdoai mutuamente. Caso algum tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai vós. Não isso é prática nossa? Deve ser. Precisa ser. Então, bom, meu tempo já foi. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o ato em vossos corações, com a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra vai nos instruir, vai nos aconselhar mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos queridos, o que o Senhor busca? São essas coisas em nós. Isso precisa ser achado em cada um de nós. Que possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração.
Como já dissemos lá, primeira bem-aventurança daquele primeiro sermão do Senhor lembra? Bem-aventurados os humildes, que deles é o reino. Você quer reinar? Aí está a dica. E ao terminar, o que o Senhor chama a atenção é isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, Mateus 7:24. Todo aqueles, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem prudente. Lembra das 10 virgens? Virgens prudentes. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Queridos irmãos, o contrário também é verdadeiro. Assim como aquelas virgens prudentes, onde estamos sendo edificados e o que estamos edificando? Que as marcas de Cristo sejam encontradas em cada um de vocês e na minha vida. Que sejamos verdadeiramente luz e sal para esse mundo podre, a cada dia mais. Que as verdades do Senhor sejam evidentes em cada um de nós. Que os irmãos, ao nos procurarem, estarmos juntos uns com os outros, sejamos motivo de incentivo. Vamos, irmãos. Lutas não vai faltar, mas vitória também não. Ele já venceu. E nós nele somos mais que vencedores. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor guarde a cada um de nós. E que Ele possa transmitir e traduzir no seu coração aquilo que eu fui incapaz de falar. Que a bênção do Senhor seja com cada um dos irmãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui juntos. Obrigado por teu grande amor por nós. E o nosso pedido é esse mesmo, Senhor, que possamos ter ouvidos que ouvem. Uma atitude prática, verdadeira, acolhendo uns aos outros em amor. Que esse amor fraternal seja realidade entre nós. Que seja realidade na minha vida e na vida de cada um dos santos. Que o Senhor cative cada vez mais o nosso coração. Ganhe-nos para ti mesmo. Ensina-nos, ó Pai, a sermos mansos e humildes de coração como o Senhor é. Porque, na verdade, não somos, mas desejamos e queremos ser. O nosso desejo é agradar o teu coração. Por isso, Senhor, vê se há em mim, vê se há em cada um de nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. O Senhor é bom. Por isso, Senhor, com ousadia, vamos diante do Senhor. Queremos ser achados fazendo a tua vontade. É o que te pedimos humildemente, no nome do Senhor Jesus. Amém.